Boa noite, tudo bem? Eu vim aqui me reportar algumas coisas que vêm acontecendo. Tudo bem aos meus clientes, aos meus amigos, pessoas que estiveram presentes e visualizaram algumas coisas que talvez não tenham entendido. Eu tinha feito um sorteio há um tempo atrás e uma menina ganhou, assim como outras pessoas ganharam também, e ela me trouxe uma arte na qual eu não faço, de cunho religioso. Algumas pessoas estão me acusando de intolerância religiosa, pelo fato de eu ter me reportado como não fazer por ser cristã. Acredito que existe uma gama de pessoas que entendam e tem umas que não fazem questão nem de entender. Tenho recebido algumas mensagens bem maldosas, bem cruéis, mas independente disso, a minha preocupação seria com a própria ganhadora. Eu vim aqui te pedir perdão por ter de alguma forma te ofendido. Eu não quis te ofender, muito menos ao que você crê. Mas tudo do jeito que está sendo repercutido tem me ofendido. Eu tenho a liberdade de decidir o que eu faço ou não faço. Tenho ouvido muito a palavra que isso é intolerância religiosa. Intolerância religiosa é crime. Existem outros pontos que eu gostaria de estar reportando aqui. Antes de tudo, eu volto a falar, né, para que você possa, em algum momento do seu dia, repensar tudo que houve e poder me perdoar por isso. Porque eu não fiz de má intenção, você usou isso talvez de uma forma que outras pessoas passaram por isso. As outras pessoas, elas não passaram por isso, elas entenderam o meu lado. Elas entenderam que como artista eu também tenho a liberdade do que fazer. Então, assim, em nenhum momento você entendeu o meu posicionamento e principalmente eu li algumas coisas que você escreveu, principalmente em relação a você estar misturando a sua religião com o seu trabalho. O meu trabalho é indiferente. Eu posso trabalhar com qualquer coisa na minha vida, mas não se trata sobre isso. Porque o que você e outras pessoas estão me acusando é sobre intolerância religiosa. E eu acredito que uma das coisas que eu não sou intolerante, principalmente nessa gama de situação, não sei se eu posso colocar dessa forma. Em nenhum momento a minha opinião foi respeitada. Em nenhum momento eu pude ter a liberdade de falar não. Eu teria sim a liberdade de falar sim, eu faço o que você quiser. Sendo que existem princípios nos quais eu levo muito a sério, nos quais eu baseio a minha vida. Não é só o meu estúdio, não é só o meu trabalho. Todas as áreas da minha vida são baseadas nisso. Todas as minhas áreas, elas são pautadas em ser cristã. Toda decisão que eu tomo é pautado nisso. Então, muitas outras pessoas e muitos outros clientes, eles não foram confrontados com a minha verdade absoluta. Mas eles entenderam que eu tenho uma escolha. Eu sou um indivíduo. Eu tenho o direito de escolher fazer algo ou não. E assim como muitas pessoas falam sobre direitos e deveres, infelizmente a gente vai entrar nessa matéria, né? E eu precisei ver isso porque falaram muito sobre o artigo 5º, né? Ele fala aqui: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material moral à imagem. É inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida
na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares e internação coletiva. Enfim. E aqui tem uma que também é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença. Eu não queria ter que ler isso aqui, até porque é bem chato, né? Para todo mundo que tá ouvindo. Porém, em nenhum momento a minha liberdade de expressão foi respeitada. A minha liberdade em relação a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Você se sentiu ofendida? Eu, em todo o momento, como você mesma postou as fotos dos prints, você viu eu me colocando. Eu não coloquei uma empresa, eu não argumentei terceirizados. Eu não coloquei um movimento, eu não coloquei uma militância. Eu me coloquei nessa questão. Né? Ouvi muitas pessoas e li muitas coisas falando: o seu Deus vai fazer assim, eu sei que lá o seu Deus. Então, é o que eu acredito. O mínimo que eu poderia esperar seria respeito, porque em nenhum momento eu desrespeitei a sua religião, em nenhum momento eu fui agressiva com você, em nenhum momento eu peguei a sua arte, rasguei ou simplesmente falei mal dela. Eu só falei que eu não faria. Por motivos pessoais, sim. Porque estamos falando de arte, estamos falando do que eu trabalho. Sabe? Então, assim, por mais que você tenha se colocado como cliente, no qual você ganhou uma tatuagem, eu tenho que analisar, eu tenho que orçar, eu tenho que analisar o que você está me trazendo. E se não, a minha opinião pessoal, dentro da minha arte, dentro de algo que eu produzo com as minhas próprias mãos, não possa contar, então o que você entende como artista? Então o que as pessoas entendem como liberdade? A gente está falando de algo muito, muito delicado. Mas, assim, o direito, ele é igual para mim e para você. As coisas que eu tenho recebido são os discursos de ódio, discursos de intolerâncias, imagens desrespeitosas ao que eu acredito, ao que eu vivo. Então, aonde começa e aonde termina o meu direito e o seu direito? Eu deixei bem claro na nossa conversa que você poderia fazer com outra pessoa. Você não argumentou como eu procederia, se eu poderia indicar outra pessoa para fazer o que você deseja, ou se você desejaria fazer outra coisa. Você simplesmente impôs a sua opinião. E a sua verdade não é uma verdade absoluta. Existe a minha e a sua. E pelo que eu vejo, as pessoas já têm julgado o que é certo e o que é errado. Só que pela Constituição, eu tenho liberdade de fazer ou não fazer o que eu quero fazer, o que eu desejo. Isso não é uma intolerância religiosa. Porque do mesmo nível que você entende que está sendo intolerância, eu entendo que você também não tolerou. O meu não, por eu ser cristã. Então, assim, é muito complicado a gente tá falando sobre isso, eu tá me reportando numa situação tão delicada, tão desconfortável. Eu não sei o quanto isso te ofendeu, mas eu sei o que eu tenho passado, eu sei a dimensão que isso tem tomado. Eu vejo tatuadores se reportando a mim e talvez isso seja benéfico para eles. Porque talvez seja a área que eles queiram trabalhar. Mas eu, como liberdade de expressão, como você, todo mundo acabou de ver, eu posso falar o que eu faço ou o que eu não faço. Eu me expliquei pra você. Conversei com algumas pessoas e elas falaram que eu não deveria nem me explicar. Eu só deveria falar que eu não faço. Só que eu acho que isso não existe. Eu entendo que, do mesmo jeito que eu tentei te explicar a minha postura, eu achei que eu fosse ser, sei lá, compreendida. Você iria tentar me entender. A conversa foi toda postada.
Você só não postou o final da conversa, porque não convém. O problema da comunicação por esses meios é justamente essa. A gente não entendeu o que o outro está querendo dizer. Então a comunicação foi completamente falha. Porque a comunicação nada mais é eu falar e você entender. Em nenhum momento eu fui respeitada. Não sei se só por você, mas por N outras pessoas que não se dão o trabalho de pensar sobre o assunto. Elas copiam e colam. Isso é intolerância religiosa, isso é intolerância religiosa. Como eu tivesse que me calar, como eu tivesse que me oprimir e engolir o que eu acredito, porque o que você crê, né, nessa situação, merece mais atenção do que eu acredito. Eu tenho que me calar. É como eu estivesse me colocando numa situação de... Eu sou sua empregada. Eu tenho que me calar e você tem que agir da forma que você bem entende. Eu não tenho direito de poder falar nada, de escolher nada. Sendo que eu abri o sorteio. Eu presenteei as pessoas com as tatuagens. E você ganhou. Complicado. É bem complicada essa situação. Sabe? A questão é que eu não... Em qualquer sorteio, existem as regras, eu entendo. Mas, assim, eu não sou obrigada a saber todas as demandas da sociedade e botar isso discriminado numa campanha de sorteio. Mas a gente volta àquele assunto. Se você conhecesse o meu trabalho, entendesse a minha proposta, talvez seria uma arte que você nem apresentar. Eu conheço clientes que às vezes são indicações que nunca se tatuaram comigo. E eles já entendem a minha proposta, eles já entendem que eu não... Tem trabalhos que eu não vou fazer, independente da religião. Isso não tem nada a ver com a sua em específico. Nenhuma. Então, é muito complicado. Essa foi a forma que eu escolhi de trabalhar. Também não está sendo respeitada. Então, assim, eu tenho recebido, foi como eu falei, várias mensagens. Eu não sei se essa foi a sua proposta. Mas ok, tamo aí. Mas a coisa mais importante que eu preciso dizer hoje não é sobre o meu trabalho. É sobre quem eu sou. E tudo isso que está acontecendo, eu volto a repetir como eu falei na conversa. É uma renúncia que eu fiz por amor. É uma renúncia que eu fiz pra Jesus. É uma decisão que eu tomei por viver pra Ele. É uma decisão que eu tomei porque eu não tenho como viver de outra forma. Eu não sou obrigada. Eu poderia fazer várias outras tatuagens. Eu poderia fazer... Mas por amor a Ele, eu não faço. Porque eu entendo e eu vivo isso. Então eu não tenho como te falar de outra verdade. Porque pra mim, Ele é o único e suficiente Salvador. E isso pra mim me basta. Eu não tô aqui pra ficar pregando pra você. Eu não tô aqui pra poder ficar te convencendo. Mas eu tô te apresentando a minha verdade. A base por tudo isso que está acontecendo. Eu não peço que todo mundo entenda. Mas mesmo sem entender, seria saudável que todo mundo respeitasse. Porque também é um sacrifício que eu faço. Eu sei o que eu tô passando. Talvez eu nem precisaria estar passando por essa situação. Mas isso não se trata sobre você. Isso não se trata sobre mim. O que eu quero é o que eu desejo. Isso se trata apenas e unicamente sobre aquele que eu amo. Aquele que eu acredito, aquele que eu confio a minha vida, aquele que eu confio o meu trabalho, aquele que eu confio todos os dias que eu acordo. É sobre ele que tudo isso se trata. Não é sobre a sua religião, não é sobre quantas vezes eu vou à igreja. É sobre a minha intimidade pessoal com ele. E eu entender que eu não faço certas coisas. Sabe? Eu vi algumas pessoas se reportando em relação... Mas tatuagem é pecado?
Eu não vou ficar entrando nessa. Eu não vou entrar nesse discurso. Se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, se for o suficiente, eu posso indicar um vídeo muito bom que vai ser bem explicativo. Vocês coloquem no YouTube e procura. Tatuagem é pecado? Do Silas Malafaia. Acredito que ele tenha mais teologia para poder explicar para vocês. Então, assim, eu não tô aqui para poder falar sobre nada disso. Eu tô aqui para poder mostrar o meu lado. Porque até então foi muito fácil pegar todas as pedras que todo mundo pegou, entendendo que eu estava defendendo essa causa, e tacarem em cima de mim. Só que quando eu falo não, o meu direito falar não, eu não tô sendo respeitada, eu tô sendo agredida, eu tô sendo defamada. Por pessoas que nem sabem quem eu sou. Por pessoas que eu nunca vi. Então, assim, esse mesmo não que eu não posso falar é o mesmo não que várias situações foram colocadas, aconteceram e elas não foram ouvidas. Situações graves. Quando você não consegue respeitar a opinião do outro. Quando você não consegue ouvir o não do outro. Isso é muito sério. Existem situações muito graves que uma mulher, que uma criança, que qualquer pessoa fala não. A outra pessoa não aceita isso. Ela não aceita. Porque contra fatos não tem argumentos. Eu vou postar todas as declarações que as pessoas fizeram. E elas não são declarações assim, que explicam uma postura dessa menina. São coisas contra mim, pessoais. Então, o que gerou, a partir do não que eu disse, o que foi gerado em cima disso? A menina não tem uma tatuagem. E eu fui xingada, eu fui defamada, eu fui humilhada. E o que você não tem? Uma tatuagem. Que eu tenho certeza. Porque eu vi em vários comentários tatuadores se manifestando. E eu acredito que, eu espero, na verdade, que esses tatuadores se reportem a você e eles te presenteiem com essa tatuagem. Porque falar é muito fácil. É muito fácil as pessoas simplesmente militarem falando. Seria legal se esses tatuadores se pronunciassem e falassem, cara, eu vou te dar essa tatuagem. Já que essa intolerante religiosa não te deu, eu vou dar, eu vou fazer isso por você. Só que é isso. Eu tô aqui. Eu fiz um vídeo para que vocês entendam, ou pelo menos respeitem, que toda moeda tem os seus dois lados. É isso. Eu não quero que vocês venham a sentir alguma pena, alguma coisa assim. Mas busquem ter uma empatia. O que eu posso dizer é que nada disso teria acontecido se realmente eu tivesse feito a tatuagem, certo? Mas eu preciso dizer algo. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso pode parecer muito clichê, mas para quem vive, assim como eu acredito que a menina tenha esboçado o desejo dela de fazer uma tatuagem em homenagem ao que ela acredita, é o que ela vive. O meu desejo seria ser respeitada por aquilo que eu acredito e pelo que eu vivo. Porque eu não vivo uma mentira. Eu não burlo o que eu acredito para agradar pessoas. Eu acredito e é isso. É sim, sim, não, não.
Eu não tô aqui para agradar as pessoas. Eu não vivo para agradar as pessoas. Eu não tô pedindo um aval sobre o meu trabalho, sobre as minhas artes. Mas assim como eu disse na conversa, esse dom, ou tudo que eu faço, eu tenho plena convicção de que foi Deus que me deu. A gente não tá só discutindo sobre religião ou religiosidade. Eu tô expondo a minha intimidade com Deus. O meu amor por Ele. Decidir abandonar diversas situações e diversas coisas que eu já vivi na minha vida por amor e dedicação a Ele. É apenas a Ele que eu devo satisfação. É apenas a Ele que eu devo temor. São coisas que deveriam ser injustificáveis. Eu tô trazendo aqui pra vocês. Porque eu respeito a vida de cada um que tá aí. Apesar de eu não estar sendo respeitada. Mas isso é indiferente. Porque nem todo mundo vai entender a minha postura. Até passar por ela. Eu já passei várias outras situações que o meu não foi escutado. Várias situações muito sérias. Por isso eu venho me reportar aqui para todos vocês. Porque a gente é livre, tanto para dizer sim como dizer não. E isso não pode, e isso não está ferindo outra pessoa. Eu não sou a única e última tatuadora do mundo. Existem vários outros. Eu não sinto que eu tenha ofendido ela por ter falado que eu não faria essa arte por ser cristã. Não é um conflito de uma coisa com a outra, mas é o respeito. Seria ela entender que eu também sou alguém, que eu também creio em alguém. Eu também vivo para alguém. E não existe. Eu digo por mim. Eu não digo em relação a uma sociedade. Eu não respondo pela sociedade. Eu respondo por mim e pelos meus atos. Não existe eu, o meu trabalho, a minha vida pessoal, a minha vida social, sem eu me apresentar dessa forma, sem eu me mover assim. Não existe nada que eu vou fazer que eu não vá envolver Jesus nisso. Porque foi a escolha de vida que eu optei. Então eu vou ter limitações. Terão coisas que eu não vou fazer. Por ética e moral que eu escolhi. Foram coisas que eu escolhi como forma de vida. E se dentro da minha liberdade de escolher como eu vivo, o que eu acredito, eu não posso falar, eu não posso me manifestar, por lei isso é permitido. Eu não tô aqui para agredir ninguém e eu não fiz isso. Vocês têm todas as conversas. Até a última coisa que eu escrevi, ela visualizou. Porém, ela não sentiu nenhuma necessidade de printar e colocar nas redes. Então é isso. Eu não espero que vocês me perdoem, eu não espero que vocês venham apertar minha mão e que sejam todos os meus amigos e a gente faça trancinha na cabeça um do outro. Ou que a gente seja melhores amigos. Mas eu espero que vocês me respeitem. É a minha decisão. E é isso. É simplesmente só isso.